Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo o vídeo do dia seguinte, a ressaca boa, depois da classificação na Copa do Brasil, pra gente trocar uma ideia, né? Vou atualizar você informações sobre o Vasco. Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele ser indicado no YouTube, aí você comenta, compartilha, toda essa interação ajuda o canal a continuar crescendo no YouTube, tá? Então eu vou começar trazendo trechos da entrevista coletiva pós-jogo do Fábio Carille, né? 3 momentos que eu acho importante para a gente debater aqui. Primeiro ele fala do começo do jogo do Vasco, que teve ali um bom momento, né? São 20 minutos ali de domínio, e aí a bola não entrou, começou a gerar intranquilidade, né? Que conversou com o time no vestiário, para que mantesse a bola rolando com velocidade, mas que mantesse a calma. Ele até inclusive chega a falar que o gol pode sair no início do jogo, no primeiro minuto ou no último minuto do jogo. O importante é continuar dominando a partida ou com o controle do jogo, com calma, né? Sem afobação, sem deixar, porque o Vasco vinha de uma sequência negativa e o Carille falou que isso ia gerar intranquilidade. Então ele fala que conversou com os jogadores no vestiário para manter a calma, manter a troca de passe com velocidade, que a gente ia conseguir chegar no gol. E também fala do garoto Ryan, tá? Fala que o Ryan chegou da seleção, que ele poupou o Ryan no primeiro tempo, que tinha jogado no domingo, e que vai procurar saber sobre a situação da renovação do Ryan, que é um jogador importante para o Vasco. Vi hoje ele pela primeira vez, nem sei a situação dele. Um jogo que a gente teve que controlar bastante, né? As ações, o emocional pelos últimos resultados. E a gente começou o jogo bem. Depois que a gente tomou um contra-ataque ali, 25, 30 minutos, a gente perdeu um pouquinho a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante, né? Para manter, você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como pode fazer nos últimos minutos. E a gente sabia da força do contra-ataque do adversário, e a gente deu esse mole, esse vacilo aí para que eles chegassem lá no gol, né? Com perigo. No segundo tempo, para o intervalo, foi isso que eu chamei mais atenção, de ter calma, de ter sabedoria, rodar a bola com velocidade, infiltrar, que a gente estava fazendo no início. Depois na segunda parte do primeiro tempo a gente parou de infiltrar para incomodar, isso estava trazendo dificuldade. Criamos chances no início, né? Goleiro bem em algumas bolas, finalizamos, já me passaram ali 25 vezes, 77% de posse de bola. Então quando a gente fez o gol, a gente acalmou. E não é o gol que tem que fazer nos acalmar, né? A situação do jogo, ela é sempre, você tem que estar sempre atento, sempre esperto, sempre concentrado e com muita confiança sempre para estar fazendo o melhor. O Ryan não trabalhou comigo ainda, foi para a seleção no início, mas se colocou à disposição para vir para esse jogo e por isso veio. Chegou hoje de manhã, né? É isso, né? Chegou hoje à tarde aí, tinha poucos minutos ali, até pelo cansaço, jogou no domingo, né? A gente controlou isso também. E entrou muito bem, um jogador que a gente confia bastante. E para ser sincero, assim, nem sei dessa questão da renovação do atleta, tá? Vou até procurar saber sobre isso também. Cara, eu tinha falado isso aqui, né? Eu havia falado isso aqui nos vídeos anteriores, né? Que era sobre a volta do Ryan, né? Que a gente precisava de ter atacantes, mesmo que um jogador que não agradou muito em 2024, mas a gente sabe do potencial do Ryan. Não é à toa que foi destaque na base, foi destaque na seleção. Claro que nessa transição para o profissional, ele sentiu e gerou ali um estresse entre ele e o torcedor. Aqui em Brasília mesmo foi o cara que entregou a partida, só isso. Entregou o gol do Palmeiras. E teve um jogo que ele foi expulso, se eu não me engano. Então, assim, o Ryan, a gente espera muito do Ryan. Por isso a cobrança é muito forte em cima dele. Agora, dizer que o Ryan é um bagre, que ele não tem potencial, aí também é demais, né? Aí você já não está falando com a razão, você está falando com a emoção. Então o Ryan é sim um jogador importante para o Vasco, e não só dentro de campo, não. Ele pode ser um jogador importante com relação às finanças também, porque existem clubes europeus interessados na contratação do jogador. Bom, o Carille vai falar sobre as substituições, ele explica por que mudou o meio de campo e porque voltou com o Alex Teixeira, um atacante, né, que ele não estava jogando com os dois atacantes. Era o Zuccarelli e o Coutinho mais avançado, ele não estava usando esse segundo atacante. Ele volta com o Alex Teixeira para o time, o Alex Teixeira que deve dar lugar, naturalmente, ao Ryan no jogo de domingo contra o Botafogo. Assim espero. Então vou deixar ele explicando por que fez essas mudanças. Começando aí pela substituição, eu tirei um pouquinho, pensei em tirar um pouco a força, colocar esse jogador mais voluntarioso, mais de carregar a bola e colocar um cara que trabalhasse mais a bola, foi característica, né, para que a gente circulasse essa bola com mais velocidade. A primeira pergunta, desculpa? O que você queria com essa Sim. o
porque para mim fizeram um segundo tempo muito bom contra o Flamengo, né? Quis manter isso. Aconteceu o que a gente esperava do adversário, de vir com as linhas bem baixas para marcar, então tirar um pouquinho essa característica de ter um volante a mais em campo e colocar um atacante a mais para que ficasse em cima da última linha. Foi isso que a gente observou do adversário e por isso a gente decidiu em colocar um jogador mais de frente. Bom, agora eu vou trazer um trecho importante, né? Acho legal o debate sobre o que ele vai falar agora e conto com o seu comentário para a gente poder trocar uma ideia aqui na moral, tá? Ele foi perguntado sobre ter sacado do time jogadores titulares, como o Paulinho, né? Agora o Jair e o Tietê, e aí ele vai falar sobre o Paulinho e o Jair, porque o cara que fez a pergunta, ele pergunta se é uma opção técnica. Você está tirando do time os dois por causa de opção técnica? E ele diz que não é uma opção técnica, que existe uma questão que tem a ver com uma cirurgia que eles fizeram, que eles ficaram quase um ano fora, mais de 8 meses fora, depois voltaram no final do ano e já entraram de férias, depois fizeram uma pré-temporada que foi desgastante. É normal essa oscilação até eles entrarem numa forma ideal, né? Que ele conta muito com o Paulinho, que ele gosta muito do Paulinho, conta muito com ele para o time titular, que logo ele vai estar no time titular. Então ele tenta explicar aí por que ele sacou o Jair e o Paulinho do time, e tem muito a ver com a recuperação ainda das cirurgias que eles fizeram. Lembra que a gente falou aqui? Alguma coisa está errada no Vasco, porque não é possível, a gente vai encarar adversários, fisicamente a gente morre, né? E tem muito a ver com os dois jogadores em campo, né? Porque eles estão voltando de uma cirurgia, de um tempo parado, e é normal que eles estejam ainda em baixa, fisicamente falando, tá? Então vou deixar aí o Fábio Carilli. Não tem nada de opção técnica. O Paulinho junto com o Jair estão ainda buscando uma melhor condição. Vem de uma cirurgia do joelho, já voltaram, estão trabalhando, e é normal fazer uma pré-temporada alta nesse momento, dar uma caída para depois voltar, faz parte do processo, são 8 meses aí de busca, e chega no final, já cai dentro de férias, mas é um jogador que eu gosto demais, e daqui um pouquinho ele vai ter oportunidade, quem sabe até ser titular da equipe. Então tá aí, na lógica do que eu vi com relação ao que ele falou, o Paulinho e o Jair devem estar de fora também no jogo contra o Botafogo. Assim, vamos ver como é que ele vai armar esse time. Se ele volta com 2 volantes, Cocão que não foi tão bem, foi bem criticado inclusive, né, para fazer essa dupla com o Hugo Moura, ou se ele volta com o Tietê, né, e tem também a questão envolvendo o ataque, né, que eu acho que ele deve tirar, como eu falei, o Alex Teixeira e entrar com o Rayan para fazer essa dupla com o Verratti. O Verratti que tem números aí excepcionais, tá? Vejo muita gente criticando o Verratti, que com a bola no pé, desengonçado, não sabe jogar fora da área, não sabe fazer um pivô. Cara, o que o Verratti tem que fazer, ele faz. Então a gente não pode criticar o jogador. Lembra do Jardel? Jardel, que era o cara que fazia gol de cabeça? Cara, tem jogador que tá ali só pra isso mesmo, cara. A bola tem que chegar em condições pra ele fazer o gol. Pra você ter uma ideia, o Verratti tem 83 jogos pelo Vasco, 39 gols e 5 assistências. É isso, 43 participações diretas, 44 participações diretas em gols, com assistência e gols, né? Em 83 jogos, mais da metade. A cada 2 jogos, ou ele faz ou ele dá uma assistência. Então, é um jogador que tem números aí, tem time que não tem esse jogador, tem time que pena para ter esse tipo de jogador. Então, dá a César o que é de César, né? Na temporada 2025 são 8 jogos, 6 gols e 1 assistência. Pode ser o caneleiro, perna de pau, pode jogar nada, como eu vi muita gente detonando. Mandar um abraço pro meu amigo Ed, tá? Que fala que ele não joga nada. Pode detonar o cara, mas na hora que a bola chega na área, seja de pênalti, seja de cabeça, seja com as pernas, ele faz o que se espera de um centroavante, que é fazer o gol, né? Então, eu não questiono o Verratti enquanto ele estiver fazendo o gol. Tá funcionando, né? Ofensivamente, o time tá municiando, ele tá fazendo os gols, legal. Agora, se não estiver fazendo, aí sim, não joga nada e não tá fazendo gol, beleza, aí vale o questionamento. Bom, pra gente seguir aqui o horário do jogo entre Vasco e Botafogo, agora definitivo, vai ser São Januário, última rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo, às 18h30. Então a FERJ
alterou o horário dos jogos, não só o do Vasco, Fluminense, Botafogo e Bangu também vai ser às 18h30 no domingo. Rodada, então, a última rodada, a rodada 11 do Campeonato Carioca, que vai definir os semifinalistas da competição. E aí o que acontece com o calendário do Vasco se ele ficar de fora? Se o Vasco conseguir essa classificação, vai para a semifinal do Campeonato Carioca e garante a vaga na Copa do Brasil 2026. Se não conseguir essa classificação, aí vai rolar aquele torneio do 5º lugar, que vale também uma classificação para a Copa do Brasil 2026. Então, ou o Vasco vai para a semifinal ou vai disputar esse torneio de 5º lugar. Depois disso, o que a gente tem? A gente tem no dia 26, quarta, dia 26, tem o Barcelona contra Barcelona de Rondônia encara o Nova Iguaçu, quarta-feira que vem, né? Então, dali vai sair o adversário do Vasco na Copa do Brasil, que o jogo vai ser dia 5 de março. Não, o jogo dia 12, 5 de março. 5 de março. Então, semana que vem sai o adversário do Vasco na Copa do Brasil e 5 de março o Vasco entra em campo para a segunda fase da Copa do Brasil. Então, olha só, a gente vai ter agora uma definição sobre jogar ou não as semifinais do Campeonato Carioca ou o torneio do 5º lugar e logo depois engata com o segundo jogo da Copa do Brasil, né, que é no dia 5 de março e que já começa o Campeonato Brasileiro em março. Dia 29 de março tem Vasco e Santos em São Januário. Dia 5 de abril tem Corinthians e Vasco lá em São Paulo. Então, meu amigo, agora não para não, tá? Agora não para. E outra coisa, a Sul-Americana, tá? O sorteio da Sul-Americana é dia 19 de março, se eu não me engano é dia 19 de março, e ela começa no dia 2 de abril, tá? A fase de grupo da Sul-Americana, que é onde o Vasco vai jogar, ele começa no dia 2 de abril. Então, tem o jogo contra o Botafogo que vai definir se a gente vai disputar as semifinais do Campeonato Carioca ou o torneio de 5º lugar. Logo em seguida, tem o segundo jogo da Copa do Brasil. A gente vai aguardar o confronto entre o Barcelona de Rondônia e o Nova Iguaçu. E depois começa o Campeonato Brasileiro. Logo em seguida, tem um sorteio e começa também a Copa Sul-Americana. É com essa cara, é com essa roupa que a gente vai pro baile? Por enquanto é. Estão falando aí que o tal do Lloyd gravou uma live, tem uma live dele dizendo que vai vir pro Vasco, ou ele vem ou ninguém não vem. Aí o Lloyd, tem o Nuno, né, lá como é que é o Nuno Moreira? O jogador de Portugal, do Casa Pia, que parece que também tem um acerto com o Vasco. E tem também o Garré, que já está viajando com a família, já está com um contrato já também adiantado, tá? Então são os jogadores atacantes que estão chegando, enquanto isso a gente vai de Ryan e Alex Teixeira. Né? É o que tem. Curte, deixe seu comentário, fique com Deus e saudações vascaínas.